Olá, e vamos iniciar nossa aula número 2 de vetor. Na aula de hoje nós vamos pegar um sketch, um desenho que foi feito num caderninho, né? E vamos transformar ele num vetor. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma camada fundo, né? E no Illustrator, que é o software que nós estamos utilizando, e na maioria dos softwares vetoriais, você cria o fundo criando um quadrado, né? Um retângulo, né? No caso, né? Eu vou baixar a opacidade para poder ver o desenho, né? Por baixo, porque se vocês olharem o sketch com calma, é um vaso, eu tenho uma base que é como se fosse um chão, né? E temos a parede do qual o vaso foi observado. Então vou criar um novo retângulo com uma cor um pouco mais escura para mostrar esses dois lados, né? Reparem que eu não uso baldinho nenhum, eu apenas pinto o preenchimento. Importante destacar que no software vetorial você pode colorir o traço, a linha, o stroke ou o preenchimento. Se vocês olharem no box de cor, vai ter o quadradinho rosa lá, que é o preenchimento, e atrás eu tenho um quadrado vazado com uma faixa vermelha. Aquele atrás seria mostrando, né, que não existe cor na linha, né? E aí se eu quiser colorir a linha, eu clico naquele quadradinho e aí eu vou colorir apenas a linha, ok? Bom, pessoal, vamos agora trabalhar com a vetorização do vaso, propriamente dito. Então, para cada elemento eu vou criar uma layer, né? Uma camada. O vaso ele pode ser criado de várias formas diferentes. Essa é apenas uma sugestão. Eu vou trabalhar com sólidos geométricos. E vou trabalhar também esse sólido geométrico visando fazer apenas uma das metades, porque eu quero esse trabalho com simetria. Para fazer essa simetria, nós vamos utilizar um conceito comum em todos os softwares vetoriais. Quando eu digo todos os softwares, eu estou falando Inkscape, Corel, Illustrator, né? Que são as ferramentas de soldagem. Então, no caso do Illustrator, o Pathfinder, o segundo item ele serve para cortar, né? Então, reparem que eu já fiz aí essa solda, né? E aí com a seta branca, que é uma seta da qual eu vou editar os nós, eu vou construir o vaso. Naturalmente, a minha ideia não é fazer um vaso igual ao que está no sketch. Eu quero fazer um vaso vetorizado, porém eu quero utilizar uma direção de arte da qual eu consiga fazer apenas as cores, que não tenha o preto, né? Eu quero que fique como se fosse uma ilustração semelhante a algumas direções de arte que eu vejo do Blender Illustrator. O próprio YouTube, né, tem algumas ilustrações nos seus canais de educação que apenas o preenchimento não tem a linha, né, como um determinante, né? E eu não quero fazer simplesmente uma vetorização por cima. Eu quero tentar dar uma interpretação nesse vaso. Então vai sair um resultado bem diferente. É um resultado baseado, né? Baseado nesse sketch. Não é a vetorização pura e simples do sketch. Então reparem, ó, que com a seta branca eu vou modelando a metade do vaso. Olha aí como é que ele fica, né? E aí o que é interessante é o seguinte, é você utilizar a ferramenta Pen Tool, só que a ferramenta Pen Tool que cria novos nós, né? E ela também ajuda a deletar os nós. Por que eu vou deletar esses nós? Porque eu vou ter um traço mais retilíneo, vou ter um traço com menos curvas, com menos problemas. Então veja, ó, que eu tinha 4 ou 5 nós aí. Só em clicar neles e deletar, eles vão fazendo o que a gente chama de smooth, né? Ele vai ficando mais arredondado, mais suavizado. Então agora eu tenho uma metade de um vaso. Agora, o que é que nós vamos trabalhar? Os pontos de apoio.
né, do vaso. E lembrando que depois eu vou pegar essas duas estruturas e vou refletir. Ou seja, eu vou copiar, mas já refletindo ele, espelhando esses dois lados. E depois eu irei soldá-los para que ele vire um vaso simétrico. Naturalmente, no meu desenho, no sketch que eu fiz, o vaso ele está com lados diferentes, né? E eu não quero isso no vetor, porque no vetor fica mais latente, fica mais visível essa falta de simetria. E para esse tipo de ilustração, o que é interessante ter uma falta de simetria é as folhas. Aí é legal, né? Não deixar as folhas tão mecânicas, mas o vaso precisa ter simetria. Então vamos lá, vamos fazer agora as folhas. As folhas a gente vai utilizar um exercício aqui da ferramenta Pen Tool, da qual nós vamos clicar, fazer a distância, entortar e voltar. Isso é lógico que você poderia fazer as folhas da maneira que você bem entende, mas eu entendo que nós estamos fazendo um tutorial para alguém que não sabe absolutamente nada. Então o que eu quero de vocês é que vocês procurem treinar esse movimento da Pen Tool, encare esse movimento como se fosse um treinamento mesmo de coordenação motora. Então por isso que eu vou estar fazendo as folhas completamente diferentes do que está no sketch. Então vejam como é que eu vou fazendo, né? Eu vou procurando bater e aí eu clico, entorto, corto. Como que eu corto no Illustrator, né? Como é que eu corto o nó no Illustrator? Basta apenas você clicar em cima do nó, ele vai ficar passível de ser novamente editado, tá? Então é bastante simples, é muito intuitivo e interessante de se trabalhar. Então vamos lá, a gente vai trabalhando, sempre fazendo o mesmo movimento. A única coisa, obviamente, a gente vai tentando mudar a direção dessas folhas, né? Para que crie uma composição harmônica, né? Naturalmente, pessoal, vocês vão achar o seu estilo, mas uma coisa que é característica na vetorização é a criação como se fosse um logotipo, né? Como se fosse um ícone. Então, por isso que é interessante essa brincadeira, né? São desenhos completamente diferentes e a ideia do sketch é exatamente essa, é de se fazer registros para posteriormente você usar como inspiração para fazer uma ilustração. E o Illustrator, né, o Corel, o Inkscape, ou seja, os softwares vetoriais, ele tem essa característica de fazer ilustrações que nós damos o nome de flat, ou seja, ilustrações chapadas, né, com cores bastante sólidas, um desenho mais sintético, que remonta até mesmo logomarcas, né, logotipos, tá bom? Então, ó, a gente já está fechando aqui essa parte das folhas. Eu, particularmente, eu gosto de fazer sempre com a linha. Recomendo que você não use preenchimento nesse momento, né? E eu acho que de todas as ferramentas do vetor, a mais poderosa é, sem sombra de dúvida, a ferramenta Pen Tool. O Photoshop também tem essa ferramenta, mas a funcionalidade da ferramenta Pen Tool no Illustrator é muito maior. Então, se você vai utilizar a ferramenta Pen Tool para algum projeto seu, recomendamos que você utilize a ferramenta do Illustrator. Inclusive, eu já fiz muitos trabalhos no Inkscape e no Corel. Eu considero que a Pen Tool no Illustrator ela é melhor resolvida. Então, ó, eu vou agora fazer o seguinte, eu vou copiar, né, colar, porque o que eu quero fazer? Quero fazer o vaso com duas cores, né, e as folhas também. Então, o que eu fiz? Eu copiei, colei na mesma posição e agora eu vou cortar uma das partes, né, uma das duas partes. Aliás, vou cortar as duas partes, né?
colocando um quadrado de um lado e o quadrado do outro, utilizando aquela ferramenta de soldagem, porque eu quero que a metade de uma das folhagens fique com uma cor e outra com outra. Então vou utilizar sempre o Pathfinder nesse aspecto. Vai ficar uma ilustração flat com duas cores. Tá? Existem centenas de formas de se fazer isso de maneiras diferentes, mas eu optei por essa. Tá? Mas você pode ficar à vontade para fazer de outra forma, né? Repare que eu estou utilizando sempre o frame, né? Eu uso esse comando, que é o Command Y, porque ele me dá uma visão melhor se está simétrico, se não está, se as linhas estão convergindo, se não estão. Como vocês podem ver, quando eu coloco esse item, né, esse Command Y, reparei, né, que a folha e o vaso não estavam adequados, não estavam alinhados. Né? E agora estou fazendo aqui todo o trabalho, usando esse Ctrl Y, tentando deixar bem alinhado tanto a folhagem quanto o vaso. Após isso, quando eu ver que ficou todo alinhado, ó, como vocês podem ver, tá agora alinhado, tá harmonioso, aí eu volto e continuo com a vetorização no ponto normal, né? Para isso, eu clico novamente em Ctrl Y e aí ele volta no seu sentido normal, tá? Tem gente que gosta de trabalhar só com frame, eu gosto de ter essa variação, trabalhar com frame e trabalhar também na forma normal, ok? Vou fazendo os últimos ajustes aqui, né? Como eu falei para vocês, eu vou cortar um lado e corto o outro, né? Então agora eu tenho as duas partes que eu tinha feito juntas, eu tenho as duas partes separadas, porque aí eu faço um verde de uma cor e o verde uma outra tonalidade de verde, tá? Se vocês tiverem dúvida, sempre vocês têm a possibilidade de pausar, de voltar, de ver os comandos, né? Tá? Infelizmente, dentro da nossa política aqui de fazer um vídeo de 20 a 30 minutos, nem sempre é possível. Vejam agora que eu vou refletir o vaso, né? Então não esqueçam de sempre dar o copy quando vocês forem refletir o vaso. E aí o que acontece? Ele vai refletir no mesmo ponto. Então cabe a você, com a seta preta, você mover e aí você vai juntar os dois, né? Você vai fazer com que eles tenham uma simetria, né? Tá? Então vocês podem ir juntando os dois, que aí a coisa vai dar certo. E aí vocês podem juntar tanto movimentando com a seta preta, como também com as setas do teclado. Se caso você optar pelas setas do teclado, você vai provavelmente ter um movimento mais lento, porém mais preciso. E o movimento com o mouse mais rápido, porém mais impreciso. Veja que eu vou entrar um pouco, né? Vou entrar um pouco a outra metade no vaso. Por que isso acontece, né? Acontece porque em muitos casos, quando a gente faz a metade, fica uma ondulação, fica um ponto feito de maneira errada. Então, vale lembrar que todos nós fazemos isso não de maneira mecânica, né? Mas de maneira intuitiva, utilizando mouse, caneta e tudo mais. Então, por isso que às vezes a gente entra um pouquinho, uma na parte do outro, para depois fazer a solidificação ou fazer os ajustes, certo? Nesse caso aqui não precisou, né? Porque a folha vai entrar no meio, mas se fosse só o vaso ali, sem folha, sem nada, provavelmente eu teria que fazer alguns ajustes na parte de cima do vaso. Então agora eu espero que vocês tenham entendido o que é que eu quis fazer, né? Uma cor, outra cor. Então fazer essa pintura flat, né? Mas com duas cores diferentes, tá? Isso é um estilo de ilustração, né? Do Illustrator, presente no Illustrator, né? Então queria mostrar isso para vocês, para não fazer uma ilustração 100% flat,
só com cores sólidas, sem uma proposta de degradê, né? Bom, pessoal, estou agora fazendo os pezinhos do vaso. Se o pezinho do vaso estiver na frente do corpo do vaso, é importante que eles estejam na mesma layer, e aí com o botão direito você só coloca para trás. Agora vamos mudar, né, o cenário do fundo, porque o vaso ele ficou rosa, então você não vai fazer o cenário também rosa. O que eu vou fazer? Eu vou usar cores complementares no fundo. Então, se eu tenho a cor magenta, rosa, eu vou utilizar um amarelo que vai me dar uma cor quente, uma cor complementar e que vai dialogar muito bem com o verde, que também tem amarelo. Então o verde, nesse caso, ele tem uma porcentagem de amarelo boa, né? E aí ele vai dialogar com o fundo. Não chega a ser uma cor análoga ao fundo, tá? O verde ali naquele caso não é um verde com mais porcentagem de amarelo a ponto de virar uma cor análoga, mas ela é uma cor secundária. O fundo amarelo, uma cor primária, então eles vão criar um diálogo ali, tá? Mas o verde, nesse espectro, ele entra também como uma cor complementar, né? Ele tá no outro ponto do espectro, né? Então agora nós vamos fazer alguns detalhes de folhas um pouco mais claras. Essa sim, eu estou fazendo agora um verde mais amarelado. Então esse verde mais amarelado, ele está análogo ao fundo, tá? Eu quero que vocês pensem o seguinte. Imaginem que, por exemplo, eu tenho um quadrado amarelo, eu tenho uma porcentagem de 100%, e do outro lado, no outro espectro da tabela, eu tenho o verde 100%. Então, esse verde amarelado, aí, ele estaria numa escala entre o amarelo puro e aquele verde puro. Então, nesse caso, o verde ele entra como uma outra ponta do espectro, né? E aí, esse verde amarelado, ele é análogo tanto para o amarelo como para o verde. Se caso vocês tiverem dúvidas em relação à questão de cor, na nossa série de workshops, nós temos uma série dedicada exclusivamente para a questão de cores. Se vocês puderem, acessem na aba Vídeos, que vai ter lá uma série de 5 encontros só voltadas para a cor, tá bom? Veja aí que eu vou fazendo esse verde mais claro, e aí ele vai dialogar muito bem, tanto com o verde puro, quanto com o amarelo. Poderia ser outras cores? Com certeza. Mas esse tipo de ilustração, ele pede um contraste. Então, se vocês puderem trabalhar com outras cores, mas valorizando uma ideia de contraste, isso vai ser muito bom. Tá? Lembrando, pessoal, que o verde na estrutura CMYK é cian e amarelo. Tá? Agora, essas duas misturas que nós temos aí, elas não vão ser análogas ao amarelo, porque elas não têm uma porcentagem maior de amarelo. Elas têm uma porcentagem maior de azul. Elas vão estar num outro espectro, né? Então, por isso que dentro da questão da interação de cor, ela entra como uma cor complementar. Bom, pessoal, vamos agora fazer a revisão, né, do trabalho. Na verdade, assim, a única coisa que falta Sim. Pera aí. Eu ia fazer as sombras, mas eu acho importante fazer a terra também, né? Essa pequena área aí que vai dar um diálogo, né, entre o vaso e a folha. Então eu vou criar uma pequena estrutura que vai lembrar uma pedra, então vou fazer uma vetorização bem quadriculada, né? E vou colocar uma cor terciária aí no caso, tá? Então se eu tenho o verde, que é uma cor secundária, e eu tenho o vaso, né? O vaso nesse caso ele não é uma cor primária, né? Ele tá ali
como magenta, né? É um magenta, mas é um magenta misturado. Então ele não é exatamente uma cor ali primária. Mas vamos partir do pressuposto que eu tenho ali uma cor primária e eu tenho o verde, que é uma cor secundária. E de fundo eu tenho uma cor primária também, com um pouco de vermelho, mas é uma cor primária. Joga uma cor terciária, aí que vai dar muito certo, como por exemplo um marrom. Agora, pense no marrom que você vai utilizar. Minha sugestão é que você utilize um marrom com mais amarelo e menos cian, tá? Essa aí é a minha sugestão, tá bom? Ou até mesmo você pode utilizar um amarelo, né, com um pouco de preto, por exemplo, que fica bem interessante, tá? Então veja que ele é um marrom mais amarelado, tem pouco cian. Vamos agora trabalhar as sombras, né? Para respeitar principalmente o estudo. Então esse vaso ele tem uma sombra no chão e tem uma sombra na parede. Então vamos tentar trabalhar isso daí. Se eu tivesse mais tempo, eu também faria umas folhas mais escuras para mostrar que eu tenho 3 planos. Mas aí eu vou deixar como uma sugestão para vocês, tá? Pelo tempo que nós temos, não teria como eu fazer. Tá? A sombra, como é que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar as folhas, o vaso, o pezinho do vaso, né? E nós vamos copiar e colar na camada sombra. Como que você faz isso? Você pode ir em Edit, copiar, e na hora de colar você vai bloquear todas as outras camadas e só deixar a camada da sombra ativada. E aí você vai colar. Com isso, eu irei pegar essa forma e no Pathfinder eu vou soldar, virando um contorno completo. Por que eu vou fazer isso e não fazer a sombra que eu fiz no meu desenho de observação? Porque quando eu estou fazendo um desenho vetorial dessa natureza, que é mais um desenho simbólico do que propriamente um desenho realista, fica muito mais interessante que a sombra seja uma reprodução daquilo que eu estou vendo enquanto símbolo. Se vocês olharem o desenho que eu fiz no Sketch, as sombras elas são blocos ali, porque eu tenho outros elementos se relacionando, como por exemplo, tem uma TV do lado desse vaso, né? Tem raios do sol, tem a parede, e não é essa a ideia. O que eu quero é enfatizar um sombreamento para esse objeto, por isso que eu uso essa forma. E o que eu faço? Eu começo inicialmente com cinza, eu baixo a opacidade para ver, mas tomem cuidado. A opacidade no cinza claro vai deixar, como eu mostrei para vocês, a imagem mais clara. Então o que eu faço? Eu vou aumentar o preto, né? Mas ainda assim vai ficar um acinzentado. Então eu preciso colocar um pouco da cor do fundo, tá bom? Essa é uma forma de você fazer a sombra. Outra forma de fazer a sombra é apenas usar a cor do fundo e você pode escurecer um pouco mais. Como eu tenho duas tonalidades, eu tenho 2 tons de amarelo aí, eu optei por baixar a opacidade, porque aí a opacidade vai aproveitar as duas cores da melhor forma possível, como eu estou mostrando aí para vocês. Então, olha aí, eu tenho a sombra com os 2 tratamentos. É muito importante no Illustrator, no Corel, no Inkscape, ou seja, na arte vetorial, você respeitar a hierarquia das camadas, tá? Então, tem a camada aí do Sketch, fundo, nós temos aí toda a estrutura. Então, sempre procure dividir, que vai ser mais fácil para você editar. Ao salvar o trabalho, procure salvar sempre no formato nativo, formato AI. E você pode exportar em PDF, JPEG, TIFF. Você escolhe qual o melhor formato. E aí, essa escolha depende muito do seu diálogo com gráfica ou, no caso, para a web. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Se vocês gostaram, por favor, vá lá em curtir. Se você acha que ele ajuda no seu desenvolvimento profissional e pessoal, se inscreva no canal que toda semana você vai ter um workshop de uma temática diferente. Então, pessoal, desde já, o meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro.